Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, verso de número 26. Amém? Acompanhe comigo a leitura. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a assentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é retirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Só até aí. Oremos mais uma vez. Pai, nós suplicamos ao Senhor, ó Deus, nessa manhã, que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor possa revelá-lo, que o Senhor possa, Deus, trazer à luz as nossas inquietações, as nossas ansiedades, as nossas tristezas. Que o Senhor possa nos curar, ó Deus, essa manhã. Que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor possa apacentar o nosso coração, ó Deus. Que talvez alguns de nós aqui esteja passando por uma tempestade, que o Senhor possa acalmá-lo. Que o Senhor possa colocar, ó Deus, no seu lugar. Em nome de Jesus Cristo, nos ajude e nos guie esta manhã para a honra e glória do Senhor. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Hoje nós vamos ver a manifestação aparente de Deus, visível, e nós vamos ver o cumprimento da missão de Filipe. Existem pessoas improváveis. Existem pessoas na qual você vai julgar que é improvável que essa pessoa dê certo em algum sentido. Talvez você olhe para o seu filho e fala: poxa vida, o meu filho é tão desobediente, eu acho que o meu filho não vai ser ninguém na vida. Às vezes você olha para um parente, para o pai, às vezes você olha para um irmão, às vezes você olha para um amigo e julga e diz: possivelmente esse rapaz ele não vai dar certo na vida. Em diferentes áreas, às vezes na área familiar, religiosa, seja ela qual for, às vezes a gente faz esse juízo. A gente olha para as pessoas e fala: olha, esse camarada aqui, eu acho que não vai ser um grande empresário, não vai ser um bom jogador de futebol, não vai, enfim. Nós temos essas percepções. John Piper, um pregador americano, um dos maiores dos nossos dias, considerado por muitos, ele disse uma frase, eu vi um corte dele no Instagram e eu achei interessante. Ele disse que, rindo com alegria, ele disse: se o meu pastor visse aonde que eu estou hoje, ele diria: não, eu não acredito que aquele molequinho que eu pastorei, que eu aconselharei, se tornaria um grande homem, um homem tão famoso, um homem cheio de conhecimento, um homem cheio de sabedoria, cheio de poder de Deus, um homem que tem e carrega em si um certo tipo de leveza, ele fala e ele gesticula muito bem. O John Piper é conhecido como um dos maiores pregadores da nossa época.
Ele, John Piper, era um homem improvável, cujo próprio pastor olhou para ele e disse: esse camarada aí não vai muito longe. Mas acontece que quando Deus coloca a mão, meu irmão, minha irmã, não existem barreiras, não existem muros, não existem etnia, sotaque, não existe empecilho nenhum para que Deus possa produzir progresso em tal pessoa, produzir edificação. Existem gente também que se autoavalia e diz que também não vão para frente. Eu conheço pessoas que, ao se avaliarem, eles mesmos chegam a tais percepções. Eu conheço pessoas que dizem: não, eu realmente perdi muito tempo na minha vida, eu acho que eu não vou ter um progresso muito longo. Não, eu acho que minha vida estacionou, eu acho que minha vida é só isso aqui e tá bom. Tem gente que se deprecia. Existem esses que olham para dentro de si e dizem que não são mais pessoas aptas para desenvolver algum tipo de habilidade ou até mesmo de ser usados pelo próprio Deus. Às vezes por causa de alguma deficiência física, às vezes por causa de alguma deficiência financeira. Tais pessoas acham que a vida deles parou ali e dali não vai sair. Eles se acomodam. Bom, a vida cristã, na vida cristã, melhor dizendo, nós passamos por muitos altos e baixos. E talvez você seja uma dessas pessoas que acha que não pode progredir mais, que acha que já chegou no seu limite devido à sua história, devido a seus traumas, devido aos seus problemas, às suas dificuldades pessoais. Mas aqui no texto que nós lemos, no verso de número 26, um anjo do Senhor aparece a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para lá do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Aqui nós temos mais uma vez uma manifestação angélica. Um anjo aparece para Filipe aqui. Há uma revelação nova, um direcionamento novo que o anjo dá para o Filipe. Mas que anjo era esse? Qual era o seu nome? Qual era o aspecto desse anjo? Como ele se manifestou? O autor do livro, Lucas, ele não dá tais detalhes. Quando a gente vai olhar paralelos de visões angelicais, nós temos mais precisões, sabe? Por exemplo, Isaías vai narrar que ele vê uma visão. O próprio João, no livro de Apocalipse, tem visões fantásticas. Ele começa a dar visões, aliás, dar detalhes das visões na qual ele está tendo. Mas não é o caso de Lucas aqui. Lucas não se importa com a fisionomia do anjo. Ele não se importa em demonstrar se Filipe se curvou diante do anjo. A intenção do autor, a intenção de Lucas, ao narrar a experiência de Filipe, é falar apenas a respeito de uma coisa, que era o seu mandamento. Filipe, ele vê o anjo e ele ouve a voz do anjo. O que nos traz, e eu gostaria de ensinar vocês a esse respeito, porque quanto maior a revelação de Deus, maior é o desafio que tal revelação, que tal manifestação é proposta. O anjo aqui tem que se revelar a Filipe. Caso contrário, ele não desempenharia ou não faria a obra que na qual Deus o consignou para fazer ali. E nós vemos isso na Escritura. Se você começar a ler as imagens, as manifestações, as teofanias que acontecem, desde o Antigo Testamento quanto ao Novo Testamento, você vai ver que todas as manifestações eram para quebrar uma barreira, às vezes étnica, uma barreira psicológica, uma barreira natural da cultura. Por exemplo, no judaísmo existia uma barreira entre gentios e judeus que teria que ser quebrada por causa da nova aliança. Então a gente percebe que tais manifestações, tais visões visam uma missão muito difícil de ser realizada. Se você começar a fazer uma leitura assim, você vai ver e perceber como que Deus realiza tais visões, como que Deus dá sonhos, profecias, impressões. E eu quero ensinar a igreja isso. Quanto maior a revelação que você recebe, maior a missão na qual você será incumbido a realizar.
ok? Os seus sonhos fazem parte disso. As profecias que você ouve fazem parte disso. As impressões que você tem dadas por Deus fazem parte disso. As visões angelicais que você tem, ou que pode vir a ter, fazem parte disso também. O texto continua dizendo que, diante do mandamento do anjo, que é, dispõe-te e vai para o lado sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. O fato da palavra dispõe-te aparecer aqui é o equivalente a prepare-se, é fazer os preparativos para uma viagem longa. Esse é o mandamento do anjo. Mas não só isso, o anjo diz, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, este se acha deserto. Meu irmão, esse mandamento é extremamente improvável. Por isso que é necessária a visão de um anjo. Porque o que o anjo manda Filipe realizar é algo absurdo. Porque, primeiro, essa estrada, existiam duas estradas que davam para o mesmo caminho. Essa estrada é uma estrada improvável, ela já não era mais utilizada na época. Então o anjo manda, atenção, tá? O anjo manda Filipe ir para um lugar improvável. Você já foi guiado para um lugar improvável, irmão? Você já chegou num lugar e falou, o que eu estou fazendo aqui? Parece que está tudo errado. Você já foi num lugar desse? Já foi guiado por Deus nesse sentido? Filipe foi. E ele foi para esse lugar, obedecendo a voz do anjo, obedecendo a visão. Agora, um outro ponto importante que torna esse mandamento curioso, duplamente curioso, é o fato do termo sul estar empregado aqui. Porque o anjo vai dizer, olha, vai para o caminho, para o lado sul. A palavra sul aqui também pode querer dizer ao meio-dia, e alguns interpretam assim. O mandamento se torna ainda mais improvável. Por quê? Porque homem não anda ao meio-dia, ao sol escaldante do deserto. Mas o anjo diz, vá por este caminho, o caminho sul. Essa estrada está deserta. Não tem ninguém ali, mas você vai ter que caminhar por esse lugar aqui. Vai caminhar, Filipe. Você está numa vida boa aí? Só em Samaria, realizando sinais e prodígios. Mas agora você vai para um outro ambiente, um ambiente deserto, um ambiente árido. E lá eu te direi o que vai acontecer. Filipe humildemente abençoa. Filipe ouve a voz do anjo e obedece. E ele começa a caminhar. O texto vai dizer, ele se levanta e foi. Mesmo diante de uma aparente conselho, mandamento, que não faz sentido na cabeça de Filipe, etimologicamente, culturalmente, regionalmente, porque o ambiente era completamente desfavorável, Filipe mesmo assim ouve e vai. Ele obedece ao absurdo mandamento. E por que ele obedece? Por causa da clareza da manifestação angélica. Se fosse de outra maneira, isso não aconteceria. Ele teria ido por um outro caminho. Isso é importante você guardar. Irmãos, anjos existem? Sim, existem. Nós ainda devemos crer em suas manifestações, em suas ministrações. Alguns de nós, principalmente no nosso meio reformado, não acreditam tanto mais em anjos assim. Muitos de nós não acreditam nas suas manifestações, nem nas suas ministrações. Muitos de nós passam despercebidos por textos das Escrituras e a gente não dá o devido crédito a esses textos. Mas muitos de nós, mesmo negando a agilidade, a eficiência, os atos de tais anjos bons, outros acreditam fielmente e de maneira ainda mais absurda nos atos de anjos maus. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que existem pessoas que dão mais ênfase nas ações de anjos maus, de demônios, do que nas ações de anjos bons. Tem esses que acreditam que Satanás age mais, de uma maneira mais eficaz, do que os anjos que guardaram a sua posição, do que os anjos de Deus. Mas, meus irmãos, eu entendo perfeitamente que existem abusos na igreja. A igreja fez muitos abusos a esse respeito. Existem cultos a anjos,
Existem manifestações extremamente estranhas. O culto, Jesus Cristo perde a centralidade do culto, porque a ênfase é dada nessas manifestações angelicais. Paulo, por exemplo, aos Colossenses, capítulo número 2, verso de número 18, vai dizer: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto a anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum na sua mente carnal. Perceba que aqui nós temos primeiro uma veneração ou adoração a anjos que Paulo está combatendo. Nós temos práticas místicas sendo efetuadas na igreja de Colossos. Nós temos intermediários espirituais se colocando no lugar do próprio Cristo. O anjo começa a fazer uma intermediação que não lhe cabe. E em quarto lugar, nós temos experiências visionárias sendo exaltadas acima de Cristo. Existem muitos cultos hoje que todas essas características são centrais no culto. Que Jesus Cristo não é o objetivo central da adoração cultual. E isso é um terrível erro e engano. Gálatas 1:8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. A palavra anátema aqui quer dizer maldição. O que Paulo está dizendo? Que se o anjo, se a manifestação angélica exceder os seus limites, que seja maldito. Por que Paulo tem que fazer isso, irmãos? Porque existem muitas manifestações estranhas, manifestações até demoníacas dentro da igreja, que se fazem passar por Deus. Existem. Mas o que Paulo está dizendo? Ainda que um anjo, meu irmão, desça do céu, você veja um anjo descendo, todo cheio de pompa, com as suas asas batendo, 2, 4, 6, 20 asas, com 30 olhos, não importa. Se ele não glorifica a Cristo, se ele não direciona a adoração a Jesus Cristo, seja maldito. Esse texto é fundamental, meu irmão. Sabe por quê? Porque chegará uma era de engano. Sabe o que eles estão falando por aí? Você vai começar a ver naves espaciais. Sabe o que eles estão dizendo aí? Que você vai começar a ver extraterrestres. Isso é sério. O governo dos Estados Unidos já está anunciando isso, de maneira muito clara, em rede nacional. Vai aparecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Se esses seres, que eu não acredito que seja, tá, irmãos? Eu acredito que seja um engano, diga-se lá de passagem, ok? Amém, irmãos? Eu não acredito em seres extraterrestres, conforme estão sendo anunciados aí. Amém, irmão? Mas o engano virá. Mas ainda que aconteça, ainda que os seus olhos vejam isso, se eles disserem que Jesus Cristo não é Deus, não creia nisso. São espíritos enganadores que vão fazer com que você abandone a fé. E o engano não será tão simples como se imagina não, tá, irmãos? Não é tão óbvio assim. A palavra vai dizer que se Deus não interferisse, se Deus não entrasse na história com poder e glória, até os eleitos seriam enganados. Não é tão simples assim não, tá? Não será tão simples assim. Será um engano terrível e assustador. Mas acontece. Manifestações, às vezes você tem alguma visão de alguma coisa, às vezes você percebe algum fenômeno que vai além do normal e você abandona as escrituras. Eu já vi e conheço pessoas que, ao perceberem tais fenômenos, começaram a mudar a sua leitura do texto bíblico. Foram completamente influenciadas por tais experiências e começaram a ver Jesus não como um Deus. Não, Jesus talvez não foi o Filho de Deus, talvez ele tenha... E se ele fosse um ET, hein? E se de fato ele é uma raça alienígena que veio e que os homens o mataram simplesmente, mas ele não é divino, não perdoa pecados? E se a religião criou isso tudo? E se for tudo mentira? Obra do diabo. E isso acontece. Tem muitas pessoas sendo influenciadas nesse sentido. Mas agora, os anjos atuam hoje, irmãos? Sim. Os anjos atuam hoje. Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os espíritos, os anjos, eles trabalham
a nosso favor. Salmo de número 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu não quero dar uma aula de angelologia aqui, porque o Valtinho já fez isso, tá? Se você não veio no estudo bíblico teológico, eu não posso fazer um estudo sistemático aqui da matéria, mas esses princípios você deve guardar no seu coração. Os anjos existem, ministram a nosso favor, tanto os bons como os maus. Todos eles estão em ação, demônios e anjos estão lutando e batalhando em favor do nosso Deus, para o nosso benefício, ok? Mesmo diante disso, o mandamento de ir anunciar o evangelho para todos é necessário. Nós temos que anunciar o evangelho de Jesus Cristo enquanto nós estamos indo. Por quê? Porque quando Filipe ouve a voz do anjo, a voz é vai. E ele se levanta e foi. Você, meu querido irmão, tem que se levantar e ir. A palavra aqui quer dizer indo também. Ou seja, enquanto você está indo trabalhar, evangelize. Enquanto você está indo para casa, evangelize. Enquanto você está indo fazer compras, evangelize. Enquanto você está indo, evangelize. Esse é o sentido do texto. O que Filipe encontra nesse caminho deserto, improvável, que ninguém passa, diante de um sol escaldante? Ele encontra um eunuco, um oficial, alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta assentado no seu carro e vinha lendo o profeta Isaías. A descrição desse homem é fundamental aqui para o texto, porque o texto vai dizer que ele era um etíope, ele era um viajante, negro, da nação africana, da Etiópia, que ficava localizada na região sul do Egito. E Filipe, ele é capaz de identificar a etnia por causa da sua fisionomia, por causa de suas vestes e por causa de sua fala. O texto vai dizer que ele era um eunuco. Normalmente, os eunucos guardavam os haréns dos reis. Tais pessoas, elas eram castradas. Mas o termo aqui ele pode ser empregado também para oficiais do governo, do comando. Agora, se nós compreendermos e interpretarmos o texto como se ele fosse um guarda do harém, ele teria que ser castrado, ele teria o seu órgão genital cortado para não se relacionar com as mulheres do rei, mas ele pode ter avançado no governo, ok? Então, aqui nós vemos a descrição que nos diz que ele era um guarda do tesouro real, ele administrava as finanças de seu reino. Quando o texto diz que, além disso, ele era, o texto vai dizer, um alto oficial de Cândace, rainha dos egípcios. Cândace aqui não quer dizer o nome da rainha, mas quer dizer que era um título que a mãe rainha tinha, na qual ela governava no lugar de seu filho. E ele era um superintendente, um homem extremamente eficaz, um homem sábio, um homem de posição alta nesse governo. E este homem, o texto vai dizer que ele era um tipo de prosélito. Ele foi para Jerusalém adorar a Deus. Esse eunuco, ele não se contenta, meu querido irmão, em adorar a Deus numa sinagoga local no seu país. Mas em fervor religioso, ele faz uma peregrinação, ele viaja uma longa distância para adorar o Deus de Jerusalém. E o texto vai dizer que ele vinha lendo o profeta Isaías. Perceba também que ele tem um interesse pela palavra de Deus. Ele medita, ele reflete, ele tenta entender as escrituras sagradas. Agora repare, meu irmão, nas dificuldades desse etíope. Uma dificuldade cultural, uma dificuldade étnica, por causa de sua posição, seu estado físico fora alterado. Ele não era considerado um prosélito por completo. Por quê? Porque, segundo as Escrituras, um eunuco ele não poderia pisar no templo. O texto bíblico
vai dizer que ele não poderia estar em tal posição no templo. Os homens que tinham seus membros decepados, eles não poderiam cultuar como os demais judeus. Então esse homem, esse prosélito, embora tenha essa fé fervorosa, ele não poderia adorar como os outros. Olha só que humilhação. Olha a condição na qual ele se encontra. Embora ele fosse um amante de Deus, um homem que ama Jesus Cristo, que ama o Deus de Israel até então, ele não poderia cultuar conforme os demais, por causa de seu físico. Isso é interessante. Esse homem, a distância não o impede de adorar a Deus. A questão que nos levanta é o que te impede de adorar a Deus, irmão? Qual é a sua desculpa em adorar e servir a Deus? Será que é o horário? A sua desculpa é: eu não vou na igreja por causa do horário. Será que é essa a sua desculpa? Ou a sua desculpa são os seus filhos? A sua desculpa é o seu cansaço? A sua desculpa é o seu celular? É o entretenimento? Eu vos digo que não. A desculpa que nós damos, na maioria das vezes, é porque o nosso coração não está no lugar certo. Esse etíope tinha todas as condições de não ir adorar a Deus. Mas nada o privou de estar indo. A distância, na qual você acha que a igreja é muito longe, não privou o etíope de fazer uma peregrinação até Jerusalém. A sua condição de debilidade física, porque ele era castrado, não fez com que ele parasse de ir adorar a Deus, embora de uma certa distância. Ele não poderia entrar no templo. Ele adorava a Deus, ao Deus dos judeus, de fora do templo. O que para muitos seria um empecilho, para ele não. A realidade de sua condição física e dos mandamentos de Deus o faziam chegar só até ali, e ali ele ficava, por amor. Mas acontece que muitos de nós desistem de adorar a Deus num culto público, junto com um monte de irmãos, por questões extremamente banais, questões simples que poderiam ser resolvidas. Não é este o caso do eunuco. E você tem que se esforçar, meu, mais em adorar a Deus. Você tem que se esforçar mais em orar, você tem que se esforçar mais em estudar, você tem que se esforçar mais em viver em comunidade, você tem que se esforçar mais, meu irmão. O que Deus te deu não pode se tornar um empecilho, uma dificuldade para que você adore. O filho que Deus te deu não é um peso para que você deixe de adorar a Deus. O pai que você tem não pode ser uma barreira. A família que você tem, o trabalho que você tem, não pode, você tem que se reorganizar. Por que está uma bagunça? Porque o coração não está alinhado, meu irmão. Mas se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, aí todas as coisas terão o seu devido lugar. Coloque Deus como objeto central da sua adoração. Coloque Deus em primeiro lugar e acima de todas as coisas. Aí você vai ver sua vida mudar, meu irmão. Aí você vai ver a sua vida se reorganizando. Não por causa do seu esforço próprio, mas por causa da graça que Deus vai derramando sobre você, mudando o seu coração, transformando a sua vida e a vida daqueles que estão ao seu redor. Coloque Deus em primeiro lugar. Ame a Deus em primeiro lugar. Enquanto Filipe está no caminho, o anjo disse... aí a gente muda a figura aqui. Porque agora já não é mais um anjo falando. Agora é o Espírito de Deus falando a Filipe. E disse o Espírito, o texto vai dizer, aproxima-te deste carro e acompanhe. Agora já não é mais a voz do anjo, mas a voz do próprio Deus. Agora, como que essa voz é ouvida? Seria audível ou seria apenas uma impressão? Muitos teólogos vão dizer que Filipe recebeu uma impressão ali, porque agora o Espírito habita dentro e fala de dentro para fora. Isso é importante também você aprender, meu irmão, a ouvir a voz do seu Deus. Primeiro, Filipe tem uma revelação angelical que tem que fazer ele sair da posição na qual ele está e ir para uma posição absurda. E isso só uma manifestação bem clara e profunda para fazer Filipe andar. Depois que Filipe está indo em missão, aí ele ouve a voz do Espírito dizendo, está vendo essa carruagem aí? Aproxime-se dela. Quando Filipe se aproxima, sem fazer nada, porque o mandamento foi, só se aproxima. O que ele vê? Ele, melhor dizendo, ele não só vê, mas ele ouve o eunuco lendo o profeta Isaías, de maneira audível, tentando entender o texto. É aí que Filipe entra com a pergunta, você compreende o que você está lendo?
Repare, meu irmão, que Deus tem interesse em esclarecer as Escrituras para os seus filhos. Quem marcou esse encontro de Filipe com o eunuco? O próprio Deus, porque Deus tem interesse, meu irmão, em clarear a sua mente. Tem interesse em fazer com que você tenha uma fé verdadeira, fundamentada nas Escrituras. Você precisa entender. Deus quer esclarecer as suas dúvidas, meu irmão. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer te dar um novo direcionamento. Deus quer fazer isso. E aqui ele usa Filipe para esclarecer os questionamentos, as dúvidas do eunuco. E a igreja, ela é chamada para esse ofício. A igreja, ela tem essa vocação, qual? De ensinar, de clarear, de aconselhar, de guiar através das Escrituras, pelo poder do Espírito Santo, o seu povo. Qual que é a dúvida do etíope? Nós vamos ver aqui. Mas é claro que tem igrejas que ensinam completamente o contrário. Tem igrejas que, ao invés de clarear, perturbam ainda mais. Com ensinos falsos, com ensinos de demônios. Nós temos aí, como foi citado aqui de manhã, a teologia da prosperidade, uma teologia terapêutica, nós temos a teologia do coaching, nós temos a teologia do diabo. A teologia do diabo é onde o diabo é o centro do culto. É quando o diabo vem e eles fazem perguntas e questionamentos. É um teatro total. Onde o Cristo já não é mais exaltado, e sim a potencialidade do demônio em manter pessoas em vícios, em drogas, etc. A teologia do diabo está aí. Mas existem as igrejas sérias que expõem as Escrituras e ensinam em detalhes o que elas dizem. Quais são as posições, os direcionamentos, suas doutrinas. Tem igrejas sérias. Quando Filipe questiona, você está entendendo o que você está lendo? O etíope diz, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe para subir e se sentar junto a ele. Veja o coração desse etíope. Um coração humilde. Como poderei eu entender? Ele confessa, eu não estou entendendo o que eu estou lendo. Depois disso ele diz, como que eu vou aprender se ninguém me explica? Veja o coração de um alto oficial do governo etíope. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? E é óbvio, espero que você esteja entendendo, é que enquanto você se manter nessa posição orgulhosa, altiva, soberba, de achar que já sabe de tudo, que não vai aprender nada de absolutamente ninguém, porque você se acha o cara, você nunca vai aprender detalhes da palavra de Deus. A soberba, ela nos isola. A soberba não faz com que a gente tenha contato com o outro, com o próximo. Mas a humildade, sim. E Deus exalta o humilde. Deus exalta o humilde. Deus, ele faz tropeçar o orgulhoso e o arrogante. E é notório isso na história. Os arrogantes e soberbos, eles caem, eles tropeçam. Deus os derruba. Deus odeia o coração altivo e soberbo. Odeia. Mas o humilde de espírito, o humilde, ele o exalta em seu tempo. E aqui nós vemos o coração extremamente humilde desse eunuco. A caminhada cristã, ela é construída assim, com pessoas do lado, como um corpo, unidade, companheirismo, fraternidade, irmandade, uma família. A fé cristã não é uma fé vivenciada na solidão. Você não pode viver sozinho. Você precisa de mim. Eu preciso de vocês. Nós precisamos uns dos outros. A fé cristã é uma comunidade onde há edificação, onde o edifício está sendo montado, com as suas pedras diferentes, talvez como um vitral sendo organizado, formando uma bela imagem. Mas, meu irmão, nós precisamos uns dos outros. E a solidão não é um caminho para o cristianismo, ou para aquele que se declara fé em Jesus Cristo. Não é um caminho. Saia dessa solitude. Saia desse momento de solidão. Saia desse buraco de depressão na qual você está. A solidão não é um caminho a seguir. Tem amigos. E amigos que edificam. Amigos que vão te corrigir na hora que você precisar ser corrigido. Mas que vai te amar na hora que você precisar ser amado. Que vai ser misericordioso com você, compassivo.
que vai ser paciente com você. Você precisa dessas pessoas do seu lado. Ora, verso 32. A passagem da Escritura que estava lendo foi esta. Foi levado como ovelha ao matador e como um cordeiro mudo perante seus tosqueadores. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida foi tirada. Então o eunuco disse a Filipe, aqui está a dúvida do eunuco. Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Vamos examinar esse trecho da profecia de Isaías? O texto diz, foi levado como ovelha ao matador. João Batista anuncia Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para os cristãos é muito fácil interpretar essa passagem, mas não para um judeu. Jesus ele foi levado ao Getsêmani, para a casa do sumo sacerdote, de maneira injusta, obviamente, sobre falsas acusações, e diante desses, ele permanece em silêncio. Porque o texto vai dizer, e como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Quem eram os tosqueadores? Eram os líderes religiosos, eram os sacerdotes. O texto continua dizendo, na sua humilhação, lhe negaram justiça. Trata-se diretamente do juízo injusto que na qual Jesus enfrentou ou sofreu. Completamente injusto. Negaram-lhe a justiça, colocaram a lei de lado e o julgaram segundo as suas intenções perversas do coração. O texto continua dizendo da profecia. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida foi tirada. O profeta aqui fala de uma pessoa que potencialmente poderia possuir descendentes, mas que sua vida foi tirada prematuramente. Agora, será que Jesus ele não tem descendentes? Mesmo que não tenha se relacionado com mulher, será que Jesus de fato não tem descendentes? Não, meu irmão. Eu te digo o contrário. Jesus ele tem descendentes, sim. Jesus é aquele que faz o homem morto viver. Jesus é aquele que faz o velho homem nascer de novo. Jesus é aquele que molda o homem à sua imagem e à sua semelhança. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que mesmo assim, depois de sua morte, por causa de sua ressurreição, nós somos descendentes seus, porque nós somos agora moldados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E caminhamos para este fim, para nos tornarmos semelhantes e descendentes dele. Nós somos descendentes de Deus. Verso de número 34. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? No contexto geral do livro de Isaías, meu irmão, o profeta não pode estar falando de si mesmo. Aqui há um erro interpretativo do eunuco. Ele está lendo uma perícope, não um texto completo, entendendo os seus contextos. Mas o eunuco faz a pergunta óbvia, normal, de qualquer leitor das Escrituras, no início. De quem que o profeta está falando? De si mesmo ou de algum outro? A tradição, isso é uma característica importante, porque a tradição judaica lia esse texto antes de Cristo e interpretava ele como sendo de fato o Messias. Esse camarada aqui é o Messias. Qual que era a dificuldade? A dificuldade é que o livro de Isaías vai narrar um Cristo sofredor, um Messias que sofre. Mas mesmo assim eles chegavam a ter essa conclusão, alguns deles. Não, realmente esse aqui é o Cristo. Outros falavam, não, vamos ter dois Cristos, um vitorioso e um sofredor. Outros não conseguiam unir as duas coisas e acabavam dando outras interpretações possíveis ainda. Só que, de fato, é Jesus. Jesus é o Cristo. Jesus é a pessoa na qual o eunuco está tendo dúvidas aqui. Jesus é o Cristo sofredor. A resposta para o eunuco é essa pessoa aí, na qual você está tendo dúvida, meu querido eunuco, é Jesus de Nazaré. Depois do cristianismo, depois que os cristãos começaram a anunciar que a profecia era uma referência a esse Jesus que sofreu, mas ressuscitou, olha que interessante, o judaísmo começou a interpretar essa passagem de uma outra maneira, não fazendo com que ela se referisse ao Messias mais, mas sim ao próprio povo, ao próprio Israel. Olha que absurdo. No princípio da interpretação era, como que você está lendo isso aí? Bom, eu estou lendo como isso aqui é o Messias.
Depois que é atribuída a Cristo essa profecia, eles voltaram para a profecia e dizem, não pode ser Jesus. Porque se a gente afirmar que essa pessoa aqui é um Messias, olha só, encaixa com Jesus, perfeitamente. Porque ele sofreu, foi morto, e as descrições batem perfeitamente com a pessoa de Jesus. Então vamos fazer o seguinte, vamos ler de novo esse negócio? Não vamos falar que é o Messias não, porque se a gente falar que é o Messias aqui, nós temos um problema para nós. Vamos interpretar de outra coisa? Vamos falar que é nós. Nós somos sofredor também. Nós sofremos, olha a nossa história. Nós sofremos tanto. Nós somos essa ovelhinha aí, afinal de contas, nós somos ovelhas do grande pastor de Deus. Então eles mudaram a interpretação por esse motivo. Mas Filipe explica as Escrituras. O texto vai dizer, verso de número 35. Começando por essa passagem das Escrituras, anunciou-lhe a Jesus. A partir da dúvida do eunuco, atenção, Filipe anuncia Jesus. Agora deixa eu colocar você dentro desse texto, meu irmão. Porque os lugares onde Deus nos coloca são lugares para que as dúvidas possam ser tiradas. Todos os lugares. Onde você coloca a planta do seu pé é o lugar na qual Deus te guiou para estar, para tirar a dúvida daqueles que a têm. Deixa eu clarear um pouco melhor isso para você, se você não entendeu ainda, meu irmão. Você conhece as dúvidas do seu filho? Você explica para ele as Escrituras? Será que ele sabe quem é Jesus Cristo? Você tem explicado a Bíblia para os seus filhos? Será que eles conhecem, no mínimo, a Deus racionalmente? Talvez nem tenha fé lá ainda. Talvez Deus nem gerou ainda. Mas as dúvidas racionais você tem explicado? Você ensina o seu filho as Escrituras? Você desfaz as dúvidas que tem no coraçãozinho dele? Você esclarece as dúvidas da sua esposa, porque eu não sei se você sabe, você é homem, você tem a responsabilidade de apresentar a sua esposa santa e adornada diante de Deus. A responsabilidade de tirar dúvidas e ensinar dentro da sua casa é sua. Você tem ensinado? Você tem esclarecido, tirado dúvidas da sua esposa dentro de casa? Você esclarece as dúvidas dos seus amigos do trabalho? Se a resposta for não, meu irmão, você pode não ser um discípulo de Jesus. Se a resposta for não, o seu coração pode não ter sido entregue a Deus. Se a resposta for não, você não tem amado a Jesus como deveria amar, meu irmão. Porque as oportunidades estão aí. Os mandamentos de ir, de estar indo, Deus já deu. E você tem negligenciado essa responsabilidade. O texto vai dizer no verso número 36, seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Meu irmão, esse texto, obviamente, esse versículo, obviamente, pressupõe que Filipe falou a respeito do batismo. Filipe explicou tudinho para o eunuco. Explicou o sacramento, a ordenança, a confissão pública de fé, a morte do velho homem, a ressurreição do novo homem. Aí quando o eunuco vê água, o seu coração não se segura dentro do peito. Ele diz a água e vê que a água é suficiente para o batismo, e ele pergunta ao Filipe, o que impede então de eu ser batizado? Veja a disposição do coração deste homem em cumprir o mandamento do Senhor. Perceba como seu coração está disposto e desejoso em seguir a fé, em crescer na fé em Jesus Cristo. Perceba. Meu irmão, cuidado com a mornidão. Às vezes você chegou num ponto da sua vida cristã que você disse, agora chega. Agora não preciso de mais. Não, agora tá bom. Cuidado, meu irmão, se você parou de crescer em Cristo. Faça uma reflexão aí, você parou? Porque se você parou, você está errado. Completamente errado. Você não sabe que nós devemos crescer até a estatura completa de Jesus Cristo, que nós somos chamados a ser exatamente semelhante a Ele, que quando você para, estaciona na fé, você rompe este crescimento. Você não pode parar. E olha aqui, irmãos, não importa a sua idade, tá? Não importa a sua situação financeira, não importa o seu estado físico, emocional, não importa. Você tem que continuar a crescer. Cuidado, meu irmão, com a paz que você anda procurando. Paz essa que não está em Cristo Jesus.
Às vezes você parou na caminhada cristã porque você está achando difícil demais e você vai procurar outro tipo de descanso. O sono não vai te dar descanso, meu irmão. O trabalho, o lazer não vai te dar descanso. O descanso eterno só se encontra em Jesus Cristo. Não importa quantos sábados você fique na sua casa dormindo. Paz você só vai encontrar em Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo, não fora dele. E não importa quantas casas você tem, quantos comércios você tem. Não importa quantos amores você tem. A paz só será encontrada em Jesus. Sabe por que você não tem descanso, meu irmão, para sua alma? Porque Jesus não está lá. Sabe por que seu coração é sempre dúbio? Nunca traz descanso, cada hora é uma coisa. É porque Jesus não está lá. Enquanto você não abraçar a missão e fazer o que te foi posto para fazer, você nunca vai encontrar sentido para a sua vida e descanso para a sua alma. Nunca. Cuidado com o sentido que você está dando para a sua vida. O sentido não é ter dinheiro, não é ter fama, não é ter poder. O sentido da vida é Jesus, porque Ele é a vida. Jesus é a vida. E se você está trilhando um caminho fora dele, saiba, meu irmão, você não vai encontrar paz, você não vai encontrar satisfação, você não vai encontrar descanso de maneira nenhuma. Nenhuma. Saiba disso. E esteja alertado sobre isso. Agora, no versículo de número 37, eu não sei se você percebeu na sua leitura, na leitura da sua Bíblia aí, esse texto está em colchete. E diz, Filipe respondeu, é lícito se crer de todo o coração. E respondendo, ele disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. Meus irmãos, esse texto, ele não se encontra nas cópias mais antigas das Escrituras. Por isso é que ele aparece em colchetes. Os copistas, talvez, sentiram a necessidade de ensinar a fé de todo o coração aqui. Só que esse versículo, ele não contradiz absolutamente nada das Escrituras, muito pelo contrário. Ele afirma o que as Escrituras já dizem, porque de fato você tem que amar a Deus para ser batizado. Se você não ama a Deus, o seu batismo vale nada. Vai para o quinto dos infernos mesmo assim. O seu batismo não vale nada. Se o seu coração não está em Deus, o batismo não vale absolutamente nada. Nada. O que corrobora com o restante das Escrituras. Mas o verso de número 38, esse sim está nas cópias mais antigas. Que diz, então mandou parar o carro. Ambos desceram. E Filipe batizou o eunuco. Agora, quem foram as testemunhas desse batismo? O ministro e os empregados do eunuco. E isso é suficiente. Isso foi um batismo público. Essa fé não foi uma fé escondida, mas pública. Todo o palácio real saberia de seu batismo. Mas isso não era motivo de vergonha, e sim de alegria para tal eunuco. A fé, ela foi publicada. Os servos estão ali e eles vão contar para todo mundo que agora eu sou cristão. E é exatamente isso. Fé pública. Você é de que religião, irmão? Não, sou crente. Creio em Jesus Cristo mesmo. Sigo seus mandamentos com alegria de coração. Eu sou cristão. Fé pública. Tem irmão que esconde fé. Tem irmão que não se pronuncia. Tem irmão que fica calado. Tem irmãos com muitas dificuldades de proclamarem a fé verdadeira. Verso de número 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Olha o que o etíope presencia. Ele presencia um milagre. Ele presencia um sinal, uma espécie de arrebatamento. Diante dos olhos dele, Filipe some. Diante dos olhos dele. É isso que ele percebe. Agora veja que agora, nesse texto aqui, ele não fala em línguas estranhas. Filipe não impõe a mão sobre ele para que ele receba o Espírito Santo. Filipe não tem a expectativa de falar a respeito dessas coisas. E por quê? Porque isso já está pressuposto no texto. O eunuco tem o Espírito Santo e o recebe, sem vergonha nenhuma e com alegria de coração. O texto vai dizer que diante desse sinal de arrebatamento, uma espécie de arrebatamento que Filipe tem,
ele entende exatamente e sai da água cheio de júbilo. Ele estava com louvor nos lábios, com alegria no coração, e ele segue o seu caminho. Mas a missão não acaba aí, meu irmão. O Espírito arrebata Filipe dessa posição, nesse momento do batismo, e o texto vai dizer, e leva ele a Azoto, passando além. Ele evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. A missão de Filipe não acaba. A evangelização ela continua até os confins da terra. O fim chegará só quando esse evangelho chegar de fato a todas as pessoas. Não é o fim, não acabou. Às vezes a gente olha para a nossa comunidade, a gente olha para a igreja e acha que já está bom, que já acabou, que não precisa falar mais para ninguém, que a gente pode viver ali no nosso mundinho, no nosso ciclo de amigos e que está bom demais. Não está, meu irmão. Não está. E se você não for por boa vontade, Deus pode te levar lá sem que você queira, sabe? Como já foi pregado aqui, Deus colocou uma perseguição na igreja para que ela se expandisse. Deus pode fazer seu negócio quebrar. Você se arrepender. Coração duro. Está ouvindo. Parece que tem tampão no ouvido, cegueira, escama nos olhos, não vê. Deus pode colocar uma doença aí. Pode. Deus pode mudar a sua vida, colocar você de cabeça para baixo. Porque Deus é mau? Não. Porque Ele é amor e quer te salvar. Você tem que cumprir a missão. E enquanto Filipe tem vida, há missão aqui. A missão só acaba, meu irmão, quando você morrer. Ok? Não existe um tempo. Tem gente que é assim, jubilei. Tô no ano do jubileu. Meu irmão, não tem isso no cristianismo, não. É uma má interpretação. Estou descansando. Não tem, meu irmão. O evangelismo ele é contínuo. O Júnior bem disse aqui. Tem pastor que fala, não, pastor já era pastor, eu vejo... Mentira. Isso não é bíblico, não. O que eles fazem? Eles pegam a figura do pastor, a figura da ovelha e levam ela aos seus extremos, algo que a Escritura nunca quis. Eu não posso pegar uma figura e levar ela em todas as esferas da vida, levar essa figura a todas as consequências possíveis. Não, isso é um erro interpretativo. Você é chamado a anunciar o Evangelho. Você é chamado a fazer discípulo, você é chamado a ensinar, você é chamado a batizar, você é chamado. Mano. Coisa de batismo não é só pastor que batiza, não. Não é. Não é só pastor que evangeliza, não é só pastor que ensina. Como foi dito aqui, somos todos teólogos. Você tem a responsabilidade de tirar as dúvidas do seu irmão, de quem está próximo. Saiba disso. Meu irmão, saia daqui entendendo que a sua missão não acabou. Você está em missão. E se porventura você se desviou dessa missão, por causa dos seus amores mundanos, por causa desse amor que te leva de um lado para o outro, meu irmão, traz de volta. Entregue seu coração em Jesus, meu irmão. Não viva com tantos problemas, não. Às vezes você está cheio. O texto bíblico vai dizer que aquele que entesoura para si muitas riquezas tem um coração cheio de laço. É uma armadilha atrás da outra, é um problema atrás do outro. Meu irmão, pare de viver essas complexidades. Deus não quer que você viva assim. Isso aqui tudo vai passar. Tudo vai. Leia o sábio Salomão. Leia lá. Ele vai dizer, tudo é vaidade. Tudo é vaidade debaixo do sol. Nós precisamos entender isso e fazer com que isso desça para o nosso coração. Meu irmão, foque naquilo que é importante, na sua adoração a Deus, no amor a Deus acima de todas as coisas. Foque nisso e tenha uma vida de paz, sem tribulações. A gente caça nossos próprios problemas. Pare com isso, meu. Seja como Filipe, deixe o Espírito Santo te arrebatar de um lugar para o outro, a fim de que a missão seja completada, a fim de que o céu seja povoado, a fim de que o nome de Deus seja glorificado em todas as nações, inclusive na Etiópia. Amém? Fique de pé. Eu gostaria que nessa oração você se arrependesse, sabe?
da vida que você tem vivido, das armadilhas na qual você tem buscado para si, do caminho na qual você tem trilhado, um caminho desorganizado, um caminho que não tem adoração, como foi dito de maneira esplêndida aqui no estudo teológico e vida cristã. Às vezes você usa Deus, você não quer Deus não, você quer o que Ele pode dar, você quer o poder dEle, você quer a bênção dEle, mas você não quer Deus. Eu gostaria de te convidar a arrepender. A prova de que você não quer Deus é que você não quer cumprir a missão que Ele te deu. Você não quer Deus não, meu irmão. Você quer o dinheiro que Ele pode te dar, você quer a saúde que Ele pode te dar, você quer os prazeres que Ele pode realizar na sua vida, é isso que você quer, é isso que você quer. Sabe por quê? Porque é isso que eu quero também. Nós precisamos de arrependimento verdadeiro. Tem que confessar essas desgraças desses pecados. Nós temos que amar a Jesus Cristo, sabe? Eu gostaria que você fizesse essa confissão aí em silêncio, com palavras baixas, ou até mesmo no seu próprio pensamento aí, falando ao Senhor. Eu vou falar de maneira pública, você pode me acompanhar, concordar comigo, enfim, ore ao Senhor. Pai, tem misericórdia de nós. Que diante das extensas revelações que nós temos recebido, nós permanecemos inertes, ó Deus. O Senhor já nos falou que a gente tem que ir, fazer discípulos, temos que ensinar, batizando. O texto que nós lemos, ó Deus, faz referência a isso. Filipe não permaneceu parado em Samaria, fazendo sinais e milagres. O Senhor o exortou a ir para um caminho que aparentemente não era bom. Às vezes a gente está olhando para um caminho que aparentemente não era bom, mas nos faça, ó Deus, crer pela fé e seguir esse caminho. Nós não queremos olhar para as planícies belas de Sodoma e Gomorra e permanecer numa região em que o Senhor irá destruir, Deus. Nós não queremos permanecer em Sodoma, nos tire de lá. Ainda que o nosso coração ainda esteja preso a essa cultura demoníaca, perversa, ó Deus. Nos tire de lá, mande os seus anjos, ó Deus. Mande os seus anjos e nos tire de tal cidade, de tal ambiente, em nome de Jesus. Nos agarre pelas mãos e nos tire de lá, ó Deus. Nos faça trilhar um caminho deserto, estreito, a passar por uma porta apertada. Nos faça, ó Deus, a olhar para todos os ambientes e perceber que nós estamos em missão, que a Tua palavra precisa ser anunciada. Aqueles que têm dúvidas, aqueles que sofrem, como no caso desse eunuco, tenha misericórdia de nós, ó Deus, e nos faça, volte o nosso coração à missão, Deus. Não nos deixe, ó Deus, nos acomodar com as riquezas deste mundo. Não nos deixe, ó Deus, ver e amar as coisas mais do que ao Senhor. Deus. Nos faça, Deus, nos ensine a Tua palavra, para que ela possa ser transmitida a outros com idoneidade, com verdade, com firmeza. Nos tire do comodismo, nos faça entender e compreender melhor a Tua palavra. Entendes o que lês? Deus, muitos de nós não entendem porque não se esmeram em aprender. Muitos de nós têm preguiça de ler a Bíblia, muitos de nós têm preguiça em ir numa escola dominical, num curso teológico. Deus, tira de nós a preguiça, Deus. Incline o nosso coração a conhecer o Senhor e permanecer em conhecer, até que cheguemos à estatura de um varão perfeito, Deus. Não está bom, eu não estou bom, Senhor, eu preciso te conhecer melhor, eu preciso orar mais, eu preciso praticar mais jejuns, mais orações. Tenha misericórdia de mim, Deus, tenha misericórdia da Tua comunidade, tenha misericórdia dos Teus servos e filhos, ó Deus. Inclina o nosso coração, nós queremos ter esse desejo, é o Senhor que coloca o desejo, e a vontade, e a forma, e o efetuar, é o Senhor que coloca tudo isso em nossos corações. Nós pedimos ao Senhor, coloque, ó Deus. Mude o nosso coração, não nos deixe no estado que nós estamos. Não nos deixe, nós não queremos ser repreendidos pela nossa mornidão. Não és frio nem quente, antes fora frio ou quente, portanto vomitar-te-ei da minha boca. Nós não queremos ser, ó Deus, esses cristãos. Nós não queremos ser esse tipo de servo, mas nós queremos ser os servos operantes, que estão labutando constantemente, diariamente. Tenha misericórdia de nós e nos conduz, ó Deus, ao caminho. Nos ajude, ó Deus, a quebrar as barreiras, ó Deus. Barreiras de inimizade, barreiras culturais, barreiras sexuais. Nos ajude, ó Deus, a manifestar o Teu Evangelho para aquele que é improvável.
Deus, para aquele que é rejeitado na sociedade, como esse eunuco era rejeitado pelo judaísmo por causa da sua condição física, nos ajude, ó Deus, a amar aquele que é rejeitado, aquele que é improvável. O Senhor veio não para os sãos, mas para os doentes, não necessitam de médicos sãos. Deus, nos ajude a colocar nessa posição de médicos, a curar os enfermos. Deus, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, eu te suplico, ó Deus. Muda a intenção do nosso coração, nos deixa anunciar a Tua palavra aos improváveis, nos deixa anunciar a verdade para aqueles que foram descredibilizados pela sociedade, Deus. Em nome de Jesus, nos ajude a derrubar esse muro que foi colocado, ó Deus, pela religiosidade. Em nome de Jesus Cristo, nos deixe amar, ó Deus. Nos deixe amar como o Senhor ama. Nos ajude em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Erga suas mãos, meus irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito sejam com cada um de nós. Vão em missão, não se esqueça disso. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo, vão em paz.